inicia a última parte do nosso segundo seminário de Medicina e Espiritualidade, da AME Norte, com o tema A Dor Crónica e a sua relação com a espiritualidade, conduzido pela nossa querida doutora Inês Rovina, que é médica especialista em fisiatria, chefe de serviço nessa área, diretora de serviço de fisiatria do Hospital Militar do Porto e membro da AME Norte. Um aplauso. Então a palestra que segue vai ser uma relação entre a dor e a espiritualidade. Mas vamos começar por falar da dor física, que é aquela dor que todos nós já sentimos e que nós médicos pensamos que algumas vezes conseguimos tratar. Começaríamos por definir o que é a dor. A dor é uma experiência multidimensional desagradável, envolvendo não só um componente sensorial, ou seja, a intensidade, a duração, mas também um componente emocional, que se associa a uma lesão tecidular concreta ou potencial, ou é descrita em função dessa lesão. Esta é a definição da Associação Internacional do Estudo da Dor. Portanto, daqui se pode inferir que a dor é um fenómeno complexo e multidimensional. É melhor explicado pelo modelo biopsicossocial, mas voltaríamos a este assunto um bocadinho mais à frente nesta palestra. É subjetiva, cada um sente a sua dor. Nem sempre existe uma relação direta entre a causa e a dor. E não existem nem exames complementares de diagnóstico, nem análises a líquidos biológicos, ao sangue, à urina, ou outros, que nos digam se aquele doente sente dor e com que intensidade a sente. A medicina tradicional aborda a dor, sobretudo, a dois níveis, com a classificação temporal, ou seja, de acordo com a sua duração. Ela pode ser aguda, se tem uma duração inferior a 3 meses, ou crónica, se tem uma duração superior a 3 meses. Ou então, classifica a dor de acordo com o mecanismo que lhe está subjacente. E assim temos uma dor nociceptiva, neuropática ou mista, isto é, que tem as características das duas anteriores. Não se assustem com estes termos, que nós vamos explicar um bocadinho melhor mais à frente. Então, a dor aguda é uma dor que tem uma duração limitada no tempo. Ela desaparece quando a causa que a originou se repara, desaparece. Pode ser desencadeada por fatores que são sempre identificados, seja um traumatismo, uma lesão, uma cirurgia, uma doença ou até mesmo um procedimento médico, como por exemplo a colocação de um dreno. Aqui o que importa é que esta dor aguda tem um papel protetor biológico, porque ela vai sinalizar a lesão ou uma disfunção do organismo e, portanto, funciona como um sinal de alarme. A dor crónica tem uma duração superior a 3 meses e isto é um período perfeitamente arbitrário, porque se pensa que a maior parte dos sistemas e dos órgãos se resolvem neste tempo. É uma dor persistente que não está diretamente relacionada com a causa que a originou e é uma definição imprecisa. Fundamentalmente, eu gostaria que notassem que não é pelo facto da sua duração aumentar que se torna em dor crónica. Não, o fator tempo aqui é secundário. O que interessa é que realmente ela não tem uma função protetora e, por isso, deixou de ser encarada como um sintoma para passar a ser encarada como uma doença. E isto já, como viram aqui, em 2002, pela Federação Europeia do Estudo da Dor. Só para dar uma breve noção do que é a fisiologia da dor, que também se chama nocicepção, eu trouxe aqui este esquema que vos vou tentar mostrar.
Então, surge uma lesão. Essa lesão que surge vai ativar receptores na pele, nos músculos, que normalmente estão inativos. São os chamados nociceptores. Então, esses receptores vão ser ativados e começam a dar impulsos nervosos. Esses impulsos nervosos vão viajar pelos nervos periféricos até à medula. Ali na medula sofrem algumas transformações e, sobretudo, vão ativar os neurónios do corno dorsal da medula. E esses são os responsáveis pelo controle das vias da ativação da dor, até que os impulsos nervosos chegam finalmente ao cérebro, onde a dor é percebida. Então temos assim uma dor nociceptiva. Já sabem que nocicepção é o processo fisiológico da dor. E então, se é uma dor nociceptiva, é uma dor que é protetiva. Vamos ver, ela é causada pela excessiva estimulação daqueles receptores periféricos de que já vos falamos, que estão localizados na pele, nas vísceras também, portanto dentro dos órgãos, e que rapidamente respondem a estímulos nóxicos, ou seja, estímulos mauzinhos, que são geralmente do tipo térmico, que são mecânicos ou químicos e que, por sua vez, vão ativar as tais vias da dor antes que se estabeleça uma lesão tecidular significativa. Portanto, esta dor funciona como um sistema de alarme, é um sistema de proteção do organismo. Portanto, é considerada uma dor fisiológica. Já a dor neuropática pressupõe que haja uma lesão ao nível do sistema nervoso ou periférico ou central. A região dolorosa não se situa habitualmente no local da lesão, ela ocorre no território da estrutura nervosa afetada, por isso se diz que não há uma relação direta entre a dor e o órgão alvo. Surge tardiamente em relação à causa desencadeante e não tem função protetiva. Associa-se geralmente a uma situação crónica. Este modelo de sensibilização periférica e central, agora atualmente reconhecido no meio científico, explica que a dor deixe de ser considerada como um sintoma para passar a ser considerada como uma doença. Muitas vezes a lesão inicial que causou a dor reparou-se, mas a dor persiste e torna-se independente desse evento inicial. Então, na sensibilização periférica temos uma lesão do nervo, ocorrem uma série de alterações locais e esse nervo vai ficar hiperativo ou hiperexcitável. E então isso significa que desencadeiam uma série de impulsos nervosos em grande número que vão depois ser passados para o sistema nervoso central através deste aumento da transmissão. Portanto, há um aumento porque houve uma lesão que causou aumento do número de impulsos e eles são transmitidos para a medula em grande número. E então vão hiperexcitar os tais neurónios do corno dorsal da medula e estes vão reagir de uma forma exagerada. E então temos os sintomas de hiperalgesia, ou seja, uma reação exagerada à dor. Temos uma dor que pode aparecer sem qualquer estímulo, que é uma dor espontânea, ou temos uma alodinia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que são estímulos que não são, numa pessoa normal, seriam considerados normais, mas que num indivíduo que tem esta lesão vão ser percebidos como uma dor. Por exemplo, o toque. E depois temos as parestesias e as desestesias que todos nós conhecemos como os adormecimentos, os formigueiros. Trago-vos aqui este estudo, foi publicado em 2011 pela Faculdade de Medicina do Porto sobre a epidemiologia da dor crónica. E então 37% da população portuguesa sofre de dor crónica.
ela é a segunda doença mais prevalente em Portugal. Portanto, isto torna a dor crónica num problema de saúde pública. Então, se até aqui estudamos a fisiologia da dor, com os seus complexos mecanismos biológicos, como ela se processa e como ela se manifesta, questiona-se agora qual a dimensão espiritual da dor. Desde a antiguidade que o ser humano procura entender a dor. Tudo o que vive neste mundo sofre. Ainda ontem a nossa querida veterinária, que pertence ao núcleo da VEP, falou-nos do sofrimento dos animais. Os animais sofrem, os homens sofrem. Se formos ver a história da humanidade, temos ao longo dela uma série de guerras, de batalhas, de sinais de mártires, sinais de sofrimento. E, no entanto, nós sabemos que o amor é a lei do universo e sabemos que Deus criou as criaturas por amor. Portanto, esta parece uma contradição formidável, não é? Se existe, por um lado, a dor, presente sempre na natureza, mas o amor é a lei do universo. E é sobre este tema que vos convido a refletir comigo. Como eu disse, muitos pensadores, muitos homens da ciência se dedicaram a este tema e eu fui trazendo apenas estes exemplos. Platão pensava que a dor ocorre quando a proporção ou a harmonia dos elementos que compõem o ser vivo é ameaçada ou comprometida. Portanto, há uma harmonia que deixa de aparecer. Hipócrates, o pai da medicina, diz-nos que a dor é uma alteração do equilíbrio normal do organismo, mas centra todo este complexo da dor no coração. Galeno, alguns séculos mais tarde, define pela primeira vez a dor como uma sensação e se centra no cérebro. Nós somos uma civilização marcadamente judaico-cristã e por isso fomos ver o que é que pensava o judaísmo da dor. O judaísmo considera a dor como um castigo divino pela desobediência. É um atavismo do pecado original. Já o cristianismo glorifica a dor, exalta na figura de Jesus na cruz. E, de facto, diante do suplício que Jesus sofreu nos últimos dias da sua vida, a imagem do Jesus crucificado no Calvário ajudou os homens ao longo dos tempos a sofrer a sua própria dor. Então, para dar resposta a esta questão, porquê a dor, consideramos que existem fundamentalmente dois pontos de vista. Temos o ponto de vista materialista e o ponto de vista espiritual. Do ponto de vista materialista, a experiência da dor é melhor explicada pelo modelo biopsicossocial. E isto já foi uma evolução, porque há 2 décadas atrás considerava-se que a dor era apenas um fenómeno biológico. E hoje já se foi tendo outra noção, e então achou-se já que a interação complexa e dinâmica entre fatores biológicos, psicológicos e sociais perpetuam e agravam a dor e causam fundamentalmente uma incapacidade funcional e uma alteração da qualidade de vida. Portanto, alterações a nível dos autocuidados, um homem com dor, um ser humano com dor, não consegue desempenhar as suas tarefas, não consegue trabalhar da mesma forma. Do ponto de vista espiritual, fomos buscar 2 excertos de 2 livros. André Luiz, no livro Ação e Reação, já hoje aqui citado, diz-nos que a dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. E então, se nós elevarmos o nosso pensamento e considerarmos a vida como a vida eterna,
podemos entender que desde o início, desde o homem primitivo até hoje, houve de facto uma evolução que foi marcada pela dor. Já que foi falado sobre o sofrimento, e muito bem pelo Dr. Gerson, Joana de Ângelos diz-nos que o sofrimento faz parte da vida. É um mecanismo da natureza através do qual o processo intelectual e moral se expressa e consolida. Pode ser considerada uma doença da alma. Portanto, o sofrimento é necessário para o progresso e para se consolidar esse progresso que o homem fez. Voltando então aos ponto de vista dos materialistas, eles pensam que a evolução da vida na Terra e todas as formas de existência desenvolvidas ao longo dos tempos foram resultantes de mero acaso, um capricho da natureza. Então o universo é apenas aquilo que nós conseguimos apreender com os nossos sentidos do nosso corpo físico. E depois da morte não existe o nada. Então o homem aplica o seu conhecimento para combater a dor no corpo físico, aumentando assim o seu bem-estar, tornando mais agradáveis as suas condições de vida, não é? No fundo, para poder usufruir dos prazeres da existência. Do ponto de vista da ciência médica, ela tem evoluído muito no tratamento da dor. Sobre a pesquisa dos modelos da fisiologia da dor, tem havido imensos avanços, assim como também se têm pesquisado novos fármacos para o tratamento da dor. E há muitas organizações que têm contribuído para chamar a atenção das populações sobre o problema da dor, a criação de campanhas de luta contra a dor e, fundamentalmente, existe hoje em dia cada vez um maior número de unidades de tratamento da dor nos nossos hospitais, fazendo com que o tratamento da dor seja acessível às populações. Vejamos o que nos diz então a espiritualidade e trouxemos aqui este excerto do livro Alma e Coração, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e Emmanuel diz-nos que vale observar que o reconhecer a existência do erro ou do desajuste em nós é sinal de melhoria e de progresso. Portanto, o facto de nós reconhecermos que cometemos erros e que criamos desequilíbrios da nossa vida já é um bom sinal, é sinal de progresso. E depois continua, os espíritos imbuídos na inércia não enxergam as próprias necessidades morais. Acomodam-se à suposta satisfação dos sentidos em que se lhes anestesia a consciência até que a dor os desperte, a fim de que retomem o esforço que lhes compete na jornada de evolução e aprimoramento. Portanto, os espíritos que estão acomodados com os prazeres e os gozos materiais e que não estão minimamente preocupados com as suas necessidades morais, estão como que anestesiados, estão ociosos, até que surge o aguilhão da dor, que os desperta e que os interroga, que os faz com que eles se interroguem, para que realmente eles voltem ao caminho certo e então sejam cumpridos os verdadeiros objetivos da nossa vida terrena, que é o nosso aprimoramento moral. Então a humanidade, ainda ignorante das leis de Deus, que não tem consciência da vida futura, nem do seu objetivo da vida aqui na Terra, tem necessidade da dor para ser estimulada no seu caminho e transformar os instintos primitivos e grosseiros daquele homem pré-histórico, o homem das cavernas, em sentimentos puros e generosos que são os do homem do futuro. A dor surge como um estímulo quando o homem não tem nem a energia, nem o conhecimento, nem a vontade para prosseguir no seu aprimoramento moral. E não se aplicam dores e sofrimentos inúteis ou imerecidos. Deus é imensamente bom e justo, não é justiceiro. Portanto, se nós temos dores e sofrimentos, é de ser por uma causa e essa causa há de ser justa.
Então, aqui, a mensagem que queríamos passar é que a dor não é apenas uma punição. Ela tem um sentido útil, porque é um instrumento do progresso. E a causa principal da dor é o desequilíbrio entre os pensamentos e os atos do homem e as leis divinas. Baseando-nos nos livros de Joana de Ângeles, para dar resposta a esta questão, qual a causa da dor e do sofrimento? Se a lei divina é a lei do amor, por que é que existe dor e sofrimento? Então temos duas ordens de razões. Temos as razões que estão relacionadas com faltas cometidas em vidas passadas ou causas kármicas e faltas cometidas na vida atual, na vida presente, que são as causas atuais. Há muitas pessoas muito preocupadas em preocupadas em saber o porquê das suas aflições e das suas angústias e procuram, sobretudo, a causa nas vidas passadas. Mas eu penso que o mais importante de tudo é nós reconhecermos o tipo de conduta que levamos na vida presente. Como é que nós reagimos às nossas atribulações que a vida nos vai apresentando. Bom, então os sofrimentos podem ter dois aspectos que se complementam, que é a provação e a expiação. Comecemos por ver então o que é a provação. São provas requeridas ou propostas, geralmente sempre antes da reencarnação, e sobretudo quando o espírito tem méritos, e são avaliadas as probabilidades de sucesso e os recursos ao alcance. Porque aqui o que se pretende é que o homem consiga ultrapassar essas provas. Não é nada que seja imposto. Elas apresentam-se como tendências, como limites e possibilidades sob controle. São geralmente dores suportáveis. Não têm caráter punitivo, são antes educativas, para que de um modo consciente incitem a que o homem aproveite a oportunidade da vida. Aproveita essa oportunidade para resgatar as dívidas de vidas passadas, de modo a poder libertar-se delas e assim evoluir como espírito. Portanto, da forma como os espíritos vão desempenhando todas estas faltas que vão ter que superar, elas podem mudar de curso, suavizando-se ou agravando-se de acordo com o desempenho do espírito. Portanto, são provas de sofrimento reparador e elas vão preparar o futuro, vão preparar a libertação do espírito. As expiações são provas impostas e recusáveis porque constituem uma terapia corretiva e eficaz para um erro que se repetiu. E o mal agravou-se. Portanto, o homem da primeira vez não conseguiu superar a prova, não aprendeu e voltou a cometer o mesmo erro. E então agora a prova é mais dura. Elas podem ser atenuadas, mas não anuladas, e apenas restauram o equilíbrio perdido, enquanto que nós vimos que as provações constituem uma forma de sofrimento reparador, não é? Com o objetivo de preparar o futuro. As expiações apenas restauram o equilíbrio que se perdeu. Portanto, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação, até porque há espíritos mais conscientes já da vida eterna, mais conscientes dos seus objetivos nesta vida, que pedem provas para assim poderem evoluir de uma forma mais rápida. E não nos podemos esquecer também que provas e expiações são situações que estão relacionadas com um adiantamento do homem ainda incipiente, não é? Porque em mundos perfeitos já não há necessidade de haver provas nem expiações.
Vejamos então as causas atuais das origens da dor e do sofrimento. Estas são, sem dúvida, as principais causas das nossas angústias e das nossas aflições. E o mal está em nós, a forma como conduzimos a nossa vida, não é? É a forma orgulhosa e egoísta que nos colocamos perante a vida. O orgulho que decorre de ideias até confusas de merecimento, o egoísmo das nossas atitudes e depois também todo este mundo que nos leva à perda da individualidade. O homem não pensa por si, ele está subjugado a padrões sociais, a padrões económicos, do meio em que se quer inserir. E isso vai trazer desejos mal conduzidos, ambições desmesuradas, que vão causar frustrações, cólera e doenças. E, sobretudo, a depressão, que é a doença que, já aqui foi dito, é a doença principal da nossa sociedade. Ainda também já foi aqui falado sobre a irradiação de energias negativas, como o ciúme e a inveja, que acabam por prejudicar aquele que as emana. Então, ao espírito que vive na vida terrena, que está encarnado, ele sabe e tem a noção do bem e do mal. Essa noção reside na consciência. A dor e o sofrimento, entendidos como uma oportunidade de evoluir, despertam o homem para a vida maior e são um estímulo para o autoconhecimento. O autoconhecimento fala o interrogar e refletir sobre os verdadeiros objetivos da sua existência. É mesmo este o caminho que eu quero seguir? É por aqui que eu quero ir? Levam-nos, por último, a desenvolver o que há de melhor em si. A bondade, a compaixão, por todos aqueles que, ainda sob instintos inferiores e ainda ignorantes, sucumbem à ação da dor. Quando o espírito está na vida espiritual ainda, não é? Nós temos aqui, eu trouxe hoje aqui, porque achei muito interessante, o Código Penal da Vida Futura. É do livro O Céu e o Inferno, do Allan Kardec. Fizemos aqui uma pequena resenha sobre aquilo que consideramos ser realmente mais relevante dos 33 artigos que compõem este Código Penal. Não há uma única imperfeição da alma que não traga funestas e inevitáveis consequências. Assim como também não há uma só boa qualidade que não seja fonte de gozos, de prazeres, de alegrias, de felicidade. A soma das penas é proporcional à soma das imperfeições, assim como a dos prazeres, dos gozos, à das qualidades. Dependendo o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo a punição ou o prémio, onde quer que se encontre e sem necessidade de um lugar circunscrito. Portanto, os espíritos têm também esta intenção gregária e o inferno está onde existem almas sofredoras e o céu onde houver almas felizes. O arrependimento, as penas e a reparação são condições necessárias para apagar as faltas e as suas consequências. Mas, e mais importante de tudo, é a reparação. Porque só a reparação é que consegue anular as faltas cometidas. E toda a falta cometida é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não for numa existência, será na seguinte ou nas seguintes. Há faltas cometidas que são tão graves que não conseguem ser reparadas numa só existência. Precisam de mais do que uma. E pela lei do progresso, todos os espíritos têm a possibilidade de se despojar das imperfeições, de acordo com a vontade e o esforço de assegurar a futura felicidade. Portanto, mesmo aqueles espíritos mais endurecidos, todos esses têm a possibilidade de se modificar, de refazer a sua conduta. Então, porquê a dor? Chegou aqui a altura de fazermos esta ponte entre a dor que é
um sinal de alarme, não só no plano espiritual, como também no plano físico. Já vimos que a lesão atua no organismo biológico, rompendo aquele equilíbrio interno do organismo. E então dispara-se um mecanismo muito complexo e surge a dor. E essa dor pode ser aguda, quando a causa é identificável, e, se resolvida a causa, volta o equilíbrio, a homeostasia ao organismo. Entendemos que a dor crónica, por ser uma dor persistente, de difícil tratamento, pode ser e é, certamente, uma dor provação ou expiação. Assim como nós, do plano espiritual, se nos distanciamos do caminho do progresso, surge o desequilíbrio entre os nossos pensamentos, os nossos atos e a lei divina. E então aí desperta o aguilhão outra vez da dor e do sofrimento, para nos levar para o caminho certo. Então as origens da dor estão sempre no indivíduo que as padece. E resolvendo as causas, a dor deixa de ser necessária como instrumento de correção e de educação. Então é esta pergunta: tudo se resgata e repara pela dor? Sabemos já que a dor e o sofrimento são processos evolutivos que correspondem a estadios primitivos do desenvolvimento do homem. A reparação nem sempre se apresenta sob a mesma forma que a falta cometida. Há que ter em conta a evolução histórica, as condições sociais. Sabemos que a soma dos sofrimentos humanos, e sob as mais variadas formas, apresenta-se sempre proporcional à causa que as produziu. O homem é sempre punido por aquilo em que errou, sejam faltas pequenas, sejam grandes. Sofre sempre aquilo que fez sofrer aos homens. Então, de um só golpe, a dor consegue que o homem progrida de tal modo que seriam precisos muitos anos de esforço e de estudo para atingir o mesmo patamar. Por isso é que espíritos mais evoluídos pedem provas para poderem assim evoluir mais rapidamente, poupando séculos de sofrimento. Como resolver as causas da dor e do sofrimento? As dores e os sofrimentos dão experiência ao homem para que ele modifique a sua conduta, evitando no futuro o erro cometido que lhes vai causar amarguras, aflições, porque se assim não fosse, não havia motivo para que se emendasse. Continuavam os espíritos a estar ociosos, inertes, com a consciência anestesiada. Confiantes na impunidade, retardariam o seu avanço. Então, o que se propõe é uma resignação dinâmica, a aceitação do problema com uma atitude corajosa de enfrentar e resolver a causa. É a resignação, a paciência, acreditar em Deus, fundamentalmente, que é eternamente justo e bom e que, se nós temos realmente aflições, é porque as merecemos. E então, também pela educação da mente, disciplinando a vontade, nós conseguimos dominar a dor, vencê-la ou até mesmo tirar proveito dela, fazendo um instrumento de progresso e até extraindo as lições da dor, podemos ser um exemplo para os outros, da forma como sofremos, da forma como nos resignamos, da forma como entendemos as nossas aflições. Então, quando o homem se reconhecer como espírito imortal num processo evolutivo, através de experiências reencarnatórias, quando tomar consciência que se conduziu de uma forma errada e que trocou o mecanismo de evolução do amor pela dor, quando o homem compreender a sublime essência do amor, que é o antídoto para todas as causas de sofrimento, como diz Joana de Ângeles, a dor e o sofrimento deixam de ser necessários como motor de progresso, porque as causas foram erradicadas e, consequentemente, o amor será o principal processo de evolução.
Então, o que propomos para a terapia da dor é o perdão e o autoperdão. O homem deve conceder a si próprio a oportunidade de reparar as faltas que cometeu, reabilitar-se a si próprio perante si mesmo e saber perdoar todos aqueles que também o prejudicaram. O auxílio, o serviço do bem, a compaixão àquele que sofre, a fé, que segundo palavras de Santo Agostinho, a fé é o remédio seguro do sofrimento, porque aquele que crê é forte. É acreditar em Deus, é acreditar na vida eterna, é acreditar na pluralidade dos mundos. Joana de Ângeles, da série psicológica, muito citada aqui ao longo destas jornadas, no seu livro Plenitude, diz-nos: a vida é impossível sem o amor. Amor é sinónimo de saúde moral e usar essa energia vital é um dever. E com a consciência lúcida da sua magnitude, aplicá-la em prol da harmonia faz cessar o sofrimento. Amor é vibração positiva, que enseja entusiasmo e otimismo, dando colorido à existência. Dinâmico, o amor induz a ação construtiva, responsável pelo progresso. O amor é gerador de felicidade humana. E muito obrigada pela vossa atenção.